Olá, meu nome é Ramon e hoje, junto com a Ana Caroline, eu vou estar apresentando o artigo com o título Comparison of Atmospheric Pressure Photoionization, Atmospheric Pressure Chemical Ionization, and Electron Spray Ionization Mass Spectrometry for Analysis of Lipids. Bem, aqui nós estamos trazendo um pedaço do artigo. Ele foi publicado em 2006 e aqui tem o nome dos autores. É, Como o artigo vai tratar da análise de lipídios, ele começa falando um pouco sobre os lipídios, né, que são substâncias que são muito comuns na natureza. Eles possuem uma elevada quantidade de carbonos na sua estrutura e, devido a isso, eles são moléculas que são apolares. A lipidômica, né, que é o estudo desses lipídios, ela apresenta uma certa dificuldade em análises por ESI, e também a análise de lipídios por CGMS, ela apresenta alguns problemas que são resolvidos quando se utiliza o LCMS. A gente sabe que o ESI e o APCI, eles são técnicas que são utilizadas para analisar compostos polares ou compostos com baixa polaridade. Entretanto, quando nós vamos analisar compostos apolares, o recomendado é o uso da técnica de APPI. E o objetivo desse trabalho é comparar a precisão e a sensibilidade dessas técnicas, né? O ESI, o APCI e o APPI no estudo e na análise desses lipídios. Vão ser analisados 4 amostras. Uma amostra de éster metílico de EPA, uma amostra de monoaraxidin, diaraxidin e trielaidin. Todos esses compostos, eles são lipídios, e esse mono de tri, eles só mudam a quantidade de substituintes no glicerol, né? Foi utilizado para essas análises um equipamento de Walters Micromass ZQ-LCMS, e aqui falando um pouco dos parâmetros que foram utilizados, né? Para o ESI, foi utilizado um capilar com 13,5 kV, a temperatura de dessolvatação foi de 450 graus Celsius, a voltagem do cone foi variando de 10 a 25 volts, o fluxo do gás de dessolvatação ele foi de 250 litros por hora, e a fase móvel ela foi uma mistura de 1 para 1, isoctano IPA, IPA é o álcool isopropílico, e a fase móvel ela foi feita as análises com e sem adição do formato de amônio. Para o APPI, os parâmetros foram voltagem do repelente 0,5 kV, a temperatura ficou em 450 graus Celsius, a voltagem do cone foi 25 volts, o fluxo do gás de dessolvatação ele foi de 400 litros por hora, e a fase móvel escolhida ela foi a mistura isoctano-IPA ou hexano puro. E para o APCI, a descarga do do corona foi 5 microampere, temperatura de 450 volts, a voltagem do cone foi de 25 volts e o fluxo do gás de dessolvatação foi de 400 litros por hora. E a fase móvel também, a recomendada aqui foi a mistura 1 para 1 isoctano IPA ou hexano puro. Como a gente vai ver nas amostras, a fase móvel que foi escolhida, quando tem essas duas opções aqui do isoctano ou IPA, foi utilizado o isoctano puro. E os autores também eles falaram no artigo que para o estudo, eles fizeram, como eles encontraram qual fase móvel utilizar, né? Eles pegaram o éter metílico de EPA, e eles fizeram alguns testes usando alguns solventes e viram qual desses solventes na fase móvel apresentou um melhor resultado, apresentou uma melhor sensibilidade nas análises, e a partir desse que foi feito como modelo, né, eles aplicaram
para cada uma das técnicas, GSI, APPI e APCI. E foi assim que foi escolhido essas fases móveis. Bem, começando aqui, o artigo traz primeiro a análise do éster metílico de EPA, e ele traz aqui em 3 técnicas, né? O APPI, o APCI e o ESI, com e sem o formato de amônio. Bem, a primeira coisa que dá para a gente observar é que os espectros de APPI e de APCI, eles são bem semelhantes, né? O que difere entre eles é que o APPI, ele apresenta sinais mais intensos em comparação ao APCI. Mas ambos apresentam o sinal em 317,3, que é referente ao composto mais o hidrogênio, né? Ele protonado. Seria esses sinais aqui e aqui. Se nós formos comparar os espectros de APPI e APCI com o de ESI, nós vamos observar que o de ESI ele apresenta muito mais sinais do que o de APPI e APCI, né? Ele também apresenta o sinal em 317, mas ele também apresenta um sinal aqui em 339,2, que é referente à molécula com o íon sódio. E se nós compararmos esse espectro aqui sendo o sem o formato de amônio e esse com o formato de amônio, nós podemos observar que a adição do formato de amônio, ele deixou o espectro mais limpo, né? Podendo observar que muitos desses sinais, eles não estão presentes aqui. Nós também observamos aqui os sinais em 317 e 339, referente com o hidrogênio e com o íon sódio, e também a aparição de um novo sinal, que é o em 334, que é referente, agora como tem a molécula de amônio no meio, vai ser aqui referente ao composto com a molécula de amônio. Bom, além da análise de EPA, eles realizaram também análise de 3 moléculas padrões, que eles disseram, de acilgliceróis saturados ou insaturados. A primeira a ser analisada foi a de monoraquidin. Primeiro, tanto para a APPI quanto a PPCI, os espectros eles são bem parecidos, sendo com a formação de íon principal, né, de maior intensidade, a formação do adulto de M mais H com perda de água, em MZ369. A diferença entre essas duas fontes de ionização, principalmente, né, é a intensidade do sinal, onde a intensidade de APPI é muito maior do que a de APCI, ou seja, a sensibilidade da fonte de ionização de APPI para análise dessa molécula é muito maior para a APPI do que a PCI. Para a ESI, sem a utilização de nenhum modificador, primeiramente a intensidade do sinal é menor do que a de APPI, mas maior do que a PCI, e a formação apenas de um sinal, né, referente ao adulto, a formação do adulto com o íon sódio, em MZ409. Apesar de eles não utilizarem nenhum tipo de modificador, né, que justifiquem a presença desse íon sódio na formação desse adulto, eles dizem que esse íon é proveniente dos solventes que foram utilizados para o preparo da amostra. Quando eles utilizaram, né, o formato de amônio quando eles utilizaram o formato de amônio como modificador, perdão, a intensidade do sinal, né, para esse diminuiu drasticamente, mas houve um aumento na intensidade de alguns sinais que não eram observados anteriormente. Então, nesse caso, é possível observar em MZ, né, 387, o adulto M mais H, e em MZ404, o adulto com amônia. Para a diraquidin, tanto a PPI como a PCI novamente tiveram espectros de massa bem parecidos, com o MZ637 sendo mais intenso, referente à formação de M mais H menos água. Nesse caso aqui, né, a intensidade de ambas as fontes de ionização é bem parecida, né, quase igual, o que é bem diferente da outra molécula que foi analisada.
Já para SI, sem utilização de modificador, a intensidade do sinal foi bem menor comparada às duas fontes de ionização. E novamente houve a presença de apenas um sinal em MZ703 referente à formação do adulto com íon sódio. Com a utilização do formato de amônia, a intensidade do sinal aumentou na ordem de magnitude mais ou menos 1, né, de 1 no caso, né, na ordem de magnitude 1. E houve um acréscimo de alguns sinais que não eram percebidos anteriormente, como aqui em MZ633, que já era observado nas outras duas fontes de ionização, que era a M mais H com a perda de água, além do MZ698 com a formação do adulto com amônio. Já para a terceira e última molécula utilizada, né, que é a trielaidin, novamente, tanto para a PPI quanto para a PPCI, o espectro de massas obtido foi parecido, com o MZ majoritário, com o sinal majoritário MZ603, referente a M mais H menos 282, que seria a perda de uma molécula de ácido graxo, C17H33COOH, e também a presença de um sinal um pouco menos intenso, aqui em MZ885, referente a M mais H. Novamente, a intensidade de APPI é relativamente maior do que da de APCI. Já para a SI, sem nenhum modificador, é observado vários outros sinais aqui que não apareciam anteriormente, no caso, não, anteriormente para as outras moléculas, em MZs abaixo de 700, mas a principal aqui é a formação do adulto com sódio em MZ907. A intensidade para essa fonte de ionização, né, é relativamente menor, na ordem de magnitude 1, do que as outras duas fontes de ionização. A adição do formato de amônio, né, acabou aumentando na ordem de magnitude 1 a intensidade do sinal, tornando essa fonte de ionização com um modificador mais intensa, ou seja, mais sensível que as outras duas fontes de ionização, a PPI e a PCI, e o que não foi observado aqui nesse caso é que, diferente das outras duas moléculas, que a utilização do formato de amônio aumentava a intensidade de alguns sinais, não foi observado para a molécula de trilaidin, sendo observado apenas um sinal em MZ903 referente à formação do adulto com o íon amônio. Além disso, para identificar, né, um pouco mais essa relação de sensibilidade das fontes de ionização com as análises de alguns lipídios, foram utilizadas algumas amostras de óleos de peixe. A primeira aqui, né, é a amostra ONC3, que representa uma mistura de certos ácidos graxos. Novamente, né, tanto a fonte APPI quanto a fonte APCI tiveram o mesmo espectro de massas, né, espectros de massas parecidos, com o MZ303 sendo referente a EPA em ambas, e o MZ329 sendo referente a DHA. No caso, o EPA é a molécula que o Ramon tinha mostrado anteriormente, o espectro de massas nas diferentes fontes, e o DHA é um outro tipo de molécula que pode ser encontrada em óleo de peixes, um lipídio no geral. A intensidade dos dois sinais, a grande diferença entre elas, já que a PPI apresenta uma intensidade na ordem de magnitude 1, apresenta, né, uma intensidade da ordem de magnitude 1, ou seja, um pouco mais intensa, um pouco mais sensível do que a técnica de APCI. Já para a SI, a intensidade do sinal é menor do que as outras duas fontes, e há a formação de diversos sinais aqui, a formação de diversos adultos para as moléculas, né? Então, a gente tem aqui em MZ303 a formação de NH para EPA, e em 325 a formação do adulto com sódio para EPA, e em 329 a gente consegue ver a formação do adulto com hidrogênio para DHA, e etc. A utilização do formato de amônia aumentou a intensidade de todos os sinais, ou seja, ambos aqui, né, ambas duas fontes de ionização, não houve aparecimento de nenhum sinal. Houve apenas o acréscimo da intensidade de todos eles
sendo que foi parecido, né? A intensidade desse sinal obtido aqui é bem parecido com a intensidade de APPI. A segunda amostra de óleo de peixe utilizada foi a ONC2, que era uma mistura de éster etílico de ácido graxo. Novamente, tanto para a PPI quanto a PCI, os espectros de massa são bem parecidos, sendo que a PPI é levemente mais intensa. O MZ, né, para cada uma, em 331, ambas apresentam molécula de EPA, e em 357, a de DHA. Para o SI, a mesma coisa foi observada do que a amostra anterior, sem o modificador, no caso, né, a intensidade um pouco menor, e a formação de diversos adultos para as moléculas EPA e DHA, e a utilização do formato de amônio aumentou a intensidade dele, tornando a técnica mais sensível do que a de APPI e a PCI, utilizando o modificador, aumentando a intensidade de todos esses sinais em relação à utilização sem o modificador. Por fim, eles utilizaram a amostra de óleo de peixe, ONC1, que era uma amostra de óleo de peixe natural, onde continha uma amostra desconhecida de uma mistura de triacilglicerol desconhecido. Nesse caso, os espectros de APPI e PCI apresentaram um perfil semelhante do que a molécula de trialadin, onde a gente tem aqui, no caso, eles circularam essa região aqui referente à formação do adulto MH com a perda de uma molécula de ácido graxo, que é a mais intensa, e aqui a formação dessa região de M mais H, que é um pouco menos intensa. Fora isso, né, comparando as duas fontes de ionização, a fonte de APPI novamente é mais intensa do que a de APCI. Já a fonte de ionização SI apresentou uma intensidade muito baixa, sendo menor na ordem de magnitude de cerca de 2, referente a APPI e a PCI. E é essa região aqui que indica a formação do adulto M+, com sódio, no caso. A adição de formato de amônio aumentou a intensidade do sinal na ordem de magnitude 2, com a formação do adulto com íon amônio. No geral, fazendo análise, né, das técnicas de ionização com as análises das moléculas, a gente é possível perceber, né, que para EPA em ácidos graxos, a técnica de ionização por APPI é mais sensível que as demais. Já para DHA, novamente para ácido graxo, a PPI é novamente mais sensível, só que apresenta é bem próxima à técnica de SI. A técnica de SI, utilizando o modificador, é importante isso, utilizando o modificador, é levemente menos sensível do que a de PPI. Já para a análise de EPA em etilesters, tanto a PPI quanto a SI, utilizando modificadores, apresentam sensibilidades parecidas, sendo elas maiores do que as outras técnicas de ionização. No caso, essa daqui, SI, sem a utilização de modificadores. E, por fim, para a análise de DHA em etilester, a fonte de ionização SI, utilizando modificadores, ou seja, utilizando o formato de amônio, é mais sensível que as demais técnicas de ionização. Bom, como conclusão do trabalho, né, os autores concluíram que a PPI apresentou maior capacidade de ionizar moléculas maiores que não são ionizadas eficientemente por APCI e USI, ou seja, moléculas com baixa polaridade. Além disso, a fonte de APPI apresentou melhor resultado na análise de lipídios, incluindo ácidos graxos, metil e etilésteres de ácidos graxos, monoacilgliceróis, diacilgliceróis e triacilgliceróis. E, por fim, a fonte de ionização PPI ela é em torno de 2 a 4 vezes mais sensível que a técnica de APCI e é muito mais sensível que a técnica de SI quando não é utilizado aditivos ou modificadores na fase móvel. Bom, a apresentação é isso. Muito obrigado por prestar atenção, pela atenção, né? E até uma próxima.